venho-vos trazer mais um vídeo e outra opinião. Desta vez trago-vos a opinião de uma obra de um autor português, Abílio Cardoso Bandeira, Há Horas do Diabo. Todas as horas são de Deus, mas algumas são do Diabo. Isto é uma edição da Chiado Editora e foi uma obra que eu vi, foi a Sandra, do Mil Estrelas no Colo, a leu e gostou, deu-lhe 3 estrelas, eu dei-lhe mais. Consegui continuar alguns dos problemas que ela teve, mas isso vou comentar mais à frente. Agora vou-vos falar. Este livro também apareceu num vídeo há pouco tempo, das 5 leituras 5 estrelas, e eu dei-lhe 4, mas já vos vou explicar porquê. Isto é uma história que se passa em Sobral da Beira, perto de Viseu, em Portugal, num Portugal de 1970. Ou seja, acho que é muito importante para algumas coisas que acontecem na história, principalmente no estar das pessoas, porque é um Portugal que ainda está na ditadura. No entanto, e isto não sei se acaba por ser já uma opinião, uma crítica, e eu noto que parece que aquele ambiente de ditadura que nós estamos já ouvimos falar e que já vimos também em algumas leituras, aqui não é tão severo. No entanto, ele existe, porque as pessoas não dão as opiniões todas como elas querem, mas isto também já vem um bocado da cultura nossa portuguesa, e há ali um controle, ou seja, um respeito para além. E eu, Portugal aqui, eu não Portugal que é Fátima, futebol e família. Portanto, ainda temos isto aqui, embora exista um que seja também a favor da monarquia e que fala para casa abertamente, agora que estou-me a lembrar, mas até fala abertamente em família, salvo erro. Portanto, existe aqui, eu sei que também há aqui situações em que eles não dão a opinião todas que querem. No entanto, e embora exista existe dificuldades, e existe mesmo para as famílias grandes, acho que temos a noção disso, mas acho que não temos bem a sensação disso, ou seja, não percebemos bem as personagens passar pelas dificuldades, excepto uma delas, mas ela acaba por ser tão cómica que uma pessoa nem pensa bem nisso. Mas também o objetivo do livro não era esse, na minha ótica, por isso consegue-se pôr de lado um bocado essa parte da crítica, porque o objetivo do livro aqui acho que é mesmo, um pouco como o Jorge Amado e o Gabriela Carva Canela, é a vivência da aldeia. E eu acho que é nisso que nos temos de focar. Portanto, como eu estava a dizer, isto é em Sobral da Beira, em 1970, e isto é a história de uma aldeia que vão-nos ser apresentadas as personagens aos poucos. E somos logo apresentados aqui um feudo familiar que houve. Dentro da própria família há ali uma separação. Por causa de uma questão de um cavalo e por causa depois de partilhas. Então, à custa disso, a mesma família separou-se em 2 ramos. E para além disso, há ali uma história de amor proibida. Nem é proibida, há uma história de amor que não correu como deveria correr. E então há ali um feudo familiar alargado e com muita vingança pelo meio. Mas nós somos apresentados a todas as personagens da aldeia. Somos apresentados ao padre, somos apresentados ao sacristão, somos apresentados ao polícia, ao professor, à venenosa da aldeia, à parteira da aldeia. Somos apresentados aos ramos da família todos, e a outros personagens, as personagens mais cómicas, ao bêbado, aos dois, ao farmacêutico, aos que têm os 2 cafés da zona. Portanto, estou a ver que é uma imensidão de personagens. Todas elas muito cómicas, a maior parte, e todas elas com feitios muito próprios. É um bocado difícil de vos estar a dizer como é que aqui vai se dar o início da história, porque existem vários problemas, não existem vários problemas a acontecer ao mesmo tempo. Existem vários acontecimentos que vão se dando e que vão às vezes fechar histórias que nós já ouvimos falar aqui, que sabemos que são antigas e que agora se vão dar o fecho. O que vos posso dizer é que, como diz aqui na sinopse também, de facto há aqui várias coisas que acontecem. Por exemplo, sabemos logo no início que há um desenterrador. Aconteceu um enterro e desenterrou-se. Desenterrou essa pessoa e meteu uma placa a dizer lixo. Sabemos a questão da história de amor que correu mal e que por isso vai ter repercussão numa história de amor
que começa a acontecer neste livro e que eles lutam com tudo. Posso-vos dizer que também... Pois é que depois aqui está a dizer coisas que acontecem mais para o final, portanto eu não vos queria estar a dizer isso. Mas pronto, temos aqui personagens... Estou a tentar lembrar da história, sim. Por exemplo, temos aqui o... É isso, é muito difícil vos estar a dizer aqui a história porque, de facto, há coisas que vão acontecendo muito a partir, quase a partir do meio do livro, vão aparecendo personagens que nós já ouvimos falar, vão-se começando a dar problemas que nós já ouvimos falar. O que eu vos posso dizer é que eu gostei muito. Eu sei que a Sandra teve problemas com a quantidade de personagens, por exemplo, eu não. Excepto a parte da família, que tem o feudo, às vezes tem um bocado, no início tive problemas em divisão, qual era o lado e qual era o outro, porque os apelidos são os mesmos. E então eu tive um bocado de dificuldade aqui nessa divisão, mas de resto eu consegui dividir toda a gente e sabia quem era toda a gente. E tem aqui personagens que são muito cómicas. E para além disso, embora aqui tenha finais felizes e há muitos problemas a serem fechados, nem todos acontecem bem e nem tudo é cor-de-rosa, passo-vos já a dizer. Temos mortes, e até mortes acidentais e tristes. Temos aqui personagens que fazem mal e que continuam a fazer mal, ou seja, não vão ser castigadas. E o próprio narrador comenta isso, que devia, em termos morais, devia ser castigado, mas não é. Temos aqui personagens que aparecem do nada e desaparecem do nada, mas porque faz parte dela. Temos o personagem do padre que eu adorei muito, gostei muito do padre em si. E temos aqui personagens, por exemplo, que evoluem. Temos muitas personagens aqui que evoluem ao longo da história. E não vos posso dizer que existe uma história que vocês vão seguir, não, porque nós temos sempre acesso, às vezes até quase um parágrafo de uma personagem, outro parágrafo de outra personagem, e voltamos para o anterior, porque depende às vezes da linha temporal, o que está a acontecer ao mesmo tempo, ou seja, o narrador diz-nos que esta personagem está a acontecer e entretanto passa para o parágrafo seguinte e ao mesmo tempo que a personagem anterior estava a fazer isto, esta personagem aconteceu isto, e vamos tendo um bocado noção da linha temporal do que está a acontecer. Não é, na minha ótica, eu não achei confuso, está muito bem explicado. Não há aqui muito flashbacks, nem há muitos fast forwards, nada disso. Acho que a velocidade da história está muito bem conseguida. Não há pressas, nem há muitas vagarezas. Não é muito lento o ritmo. Só há duas coisas aqui a apontar que foi o que me fez dar a pontuação de 4. Primeiro, acho que o tom, principalmente na primeira parte da história, no metade já não consigo tanto isso, mas na primeira parte da história acho que há um tom muito informal, desenvolvido várias vezes do narrador para o leitor. E isto até pode ser uma questão de gosto pessoal, mas não gostei. Havia aqui partes, porque já os próprios personagens já têm uma linguagem formal. E às vezes o narrador voltava-se a falar muito para nós como leitor e de uma forma tão informal e banal que houve ali partes que não gostei, ficou muito mal. E outro pormenor foi que o título está constantemente a ser repetido. Constantemente, ou seja, as personagens, o narrador, quando se dá um problema, estamos sempre a ver o título aparecer no meio da história e acaba por fartar um bocado, sou honesta, porque já sei que há horas do diabo, já sei que até o padre que diz que todas as horas são tuas, mas eu sei que algumas pertencem ao outro. Já se sabe que o livro chama-se Horas do Diabo e é isso que é aquele momento em que nós fazemos uma opção que vai desenvolver e dar consequência à outra, mas estamos constantemente a nos mostrar que é o título e não gostei, essa parte não gostei mesmo. E é a única questão, porque de resto acho que a história está muito bem conseguida, tem muito potencial. Gostei do facto de nós sabemos que havia vários problemas e todos irem sendo fechados aos bocadinhos, as personagens a ter os seus caminhos a ser designados. E gostei muito de uma personagem que aparece a partir do meio, que nós já vamos falar no início e que só aparece a meio, que é o Jorge Calçudo. E eu gostei muito dessa personagem. Claramente eu via isto como uma série. Não sei porquê, estão a ver o Bem-vindos a Benais e eu via isto claramente a ser desenvolvido para uma série. Conseguia ver os personagens todos a acontecerem,
a Ana viúva a ser a má da aldeia, o padre todo nervosinho. Conseguia ver o... Olha, até o polícia, não sei porque, imaginava o polícia do Bem-vindos a Mirais e o mesmo aqui. Tinha quase o mesmo tom. E gostei muito, aconselho. Se gostam de leituras assim, com ambientes pequenos, muitas intrigas, Portugal, de Portugal mesmo, ou seja, temos aqui mesmo tiques portugueses, e com algum tom cómico que existe, isto aqui tem um tom cómico, aconselho vivamente. Gostei muito, foi muito bem conseguido, porque é uma história, nós aqui, embora se passe quase tudo no mesmo verão, salvo erro, ou seja, parece que é muita ação para só um período curto temporal. Não é, porque nós é como se estivéssemos a viver na aldeia e temos assim aquele tom, vamos estando ali a viver com os personagens e acaba por ser bem conseguido. Eu não me fartei e não achei que em termos temporais que tivesse muito mal conseguido. Acho que está muito bem feito. Digam nos comentários se já leram. Se gostaram, se a sua opinião é a mesma. Se não, eu aconselho-vos a ler. Embora pareça, o tamanho pode assustar um bocado, são 555 páginas, salvo erro. Mas é giro, vale a pena. O final está muito giro. Nós acabámos no dia 24 de abril de 1974. Portanto, só para verem, depois cá ali um salto temporal mesmo no último capítulo. E depois o autor, ele dá uma sensação que ele inspirou-se em personagens reais. E ele dá aqui, depois indica o que é que aconteceu aos personagens que estão aqui. E espero que tenham gostado. E até ao próximo vídeo. Tchau!